Vamos lá. Oi, Adri. Oi, Cris! Hoje nosso vídeo vai ser juntas, o primeiro vídeo juntas aqui nesse canal do Instagram, já com uma pergunta super difícil, perguntando pra gente o que que vem na nossa cabeça quando o paciente não evolui. E aí? Eu acho que a gente precisa pensar na necessidade de trabalhar e mudar e reciclar o nosso pensamento e a nossa ação enquanto a criança está em intervenção. E o nome disso é uma terapia dinâmica. Verdade, eu concordo e acho que faz todo sentido. A gente precisa se tornar flexível diante de todas as intervenções que a gente está propondo, para tentar encontrar onde essa criança está e aí achar, então, oportunidades de ensino, oportunidades para a gente ofertar mais ajuda, retirar algumas ajudas, promover autonomia de comunicação, de fala, no geral, os nossos objetivos ali do dia a dia. Eu A criança, concordo. a criança com necessidade de comunicação, ela tem várias demandas para nós. E ela tem flexibilização, por quê? Porque ela um dia tem uma necessidade melhor num domínio, outro dia no outro. Isso vai depender da rotina dela, do status de saúde, da motivação, de várias coisas. E a gente tem que ter uma sensibilidade na hora que a gente vai oferecer a demanda. Pensando na terapia motora, né, a gente tem que seguir os princípios, mas a gente precisa testar, né? Todo o aparato, todo o arcabouço desses princípios. Tem momentos que a gente precisa dar mais ajuda, dar mais pistas, tem momentos que a gente precisa retirar essas pistas. O retorno importante para o cérebro dos padrões de movimento, que a gente chama de feedback. Tem momentos que eles precisam ser imediatamente após, outras horas a gente precisa retirar eles para que essa criança tenha autonomia para iniciar o movimento. Mas isso não é uma regra. Isso não existe regra para isso. A gente precisa mensurar naquele momento. E por isso que essa terapia a gente chama de online, né? Ajustando online. Eu acho que não tem nome mais perfeito para isso do que online, né? Realmente é on time, né? Que está acontecendo naquele momento e eu ajusto ou deveria conseguir ajustar conforme cada criança e às vezes conforme cada tempo da criança. Nos níveis de linguagem, se a gente for parar para pensar, isso também é muito importante, porque se você encontra uma criança em desregulação sensorial por algum motivo que chegou na sua sessão para uma terapia com enfoque mais motor, embora apoiado na CAA, com linguagem também, Sempre, a né, gente Cris? Sempre deverá ser sempre, apoiado no CA. sempre, mas a gente vai precisar ajustar, às vezes, até o nível da modelagem que eu vou dar, dependendo desse desajuste que eu vou ter, não só os princípios de aprendizagem motora que tem que acompanhar os níveis de linguagem ali, mas também pensando aí em regulação sensorial e emocional. Então, eu acho que, além de outro ponto que a gente poderia responder nossa colega sobre dinamismo, desde a avaliação até na intervenção, seria a gente lembrar desse olhar individual, né, Adriana? Desse olhar que a gente vai precisar fazer cada vez que um chega, porque é um olhar para uma criança e outro olhar para outra, e a gente vai tirando essa. A gente vai ver como se fosse uma grade dinâmica, né? Que você vai vendo esse balanço da criança a cada momento, o quanto ela te fornece de engajamento numa atividade ou não. Tudo isso, né? E o quanto ela está disposta a trocar com você naquele momento ou não também, para praticar ou para fazer alguma tarefa, então, ali que a gente está propondo para ela, seja de fala ou seja de comunicação. É isso, acho que dinamismo, olhar individual, e eu acho que isso tudo pode trazer mais respostas para esse paciente que talvez não esteja evoluindo. É o encontro de habilidades numa graduação de oferta. É isso. É Eu isso. acho que isso é uma terapia dinâmica. Encontrar habilidades, porque elas têm que se encontrar na terapia, porque são pessoas com necessidades complexas de comunicação sempre, sempre. Então, a gente tem que encontrar e fazer com que essas habilidades se encontrem, se compartilhem na medida daquele momento que for necessário para a criança. Eu acho que isso é ser dinâmico.
Isso é ser dinâmico. Isso exige do profissional algo muito legal. Eu vou até alongar esse vídeo e terminar, depois a gente põe ele lá no YouTube, porque eu fiquei pensando numa coisa. Isso, a ausência desse componente dinâmico durante as terapias, que é o foco da nossa conversa aqui hoje para falar sobre, às vezes, pacientes que podem não estar evoluindo, a gente precisa lembrar que se você não tem isso, Adri, quem está frustrado também é o profissional, são as nossas Total, colegas. total. É aquela criança que a gente não consegue acertar o ponto, né? A gente não É, consegue acertar o ponto. E aí, não acertando o ponto, a gente também não quer, não, porque nós somos humanos. Então, a gente exato, também não quer, né? exato. Isso Então é faz isso, olha que parte, legal, né? com certeza. Olha que legal. Então, pensar em avaliação, terapia dinâmica ajuda todos os envolvidos, né? Eu acho que essa é uma ideia boa para a gente até conversar em outro momento, E tá ajuda bom? a comunicação como um todo. Como um todo, aumenta a participação e vai ajudar essa criança a resolver problemas, né? A se posicionar no mundo, a ter uma voz, a voz dela. Então, tá Exatamente. bem. Eu vou encerrar, mas a gente volta a conversar outro dia sobre esse assunto, tá bom, Adri? Hoje a ideia Sim, era só a gente responder a nossa colega. E se alguém quiser saber mais sobre isso, vai perguntando para a gente que a gente vai respondendo. o maior prazer. Exatamente.